A retificação do registro imobiliário se apresenta como meio eficaz para a correção de uma matrícula, seja porque não reflete a realidade do imóvel, ou devido a alterações nas divisas, ou porque há qualquer outro material no registro. As retificações podem ser feitas no âmbito judicial ou por via administrativa, com características e particularidades bem definidas. Para o corretor de imóveis que busca ser um consultor do cliente, é fundamental entender esse processo, que pode levar até mesmo à anulação do registro. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o presidente do Cresce RJ, Manuel da Silveira Maia. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Prazer é todo nosso. A participação na TV Cresce Rio, ao invés de engrandecer para a TV, engrandece a mim pessoalmente, porque eu sei que hoje a TV tem uma audiência muito grande e eu fico satisfeito em participar desse programa. Presidente, inicialmente explica para a gente o que é presunção relativa e absoluta e qual delas é aplicada aqui no Brasil. Olha, eles merecem uma pequena explicação, porque há alguns países, a Alemanha é um deles, Espanha é outro deles, que tem a tese da presunção absoluta. O que significa a presunção absoluta no registro de imóveis? Significa que o título, uma vez registrado, ele jamais poderá ser anulado, jamais poderá ser cancelado aquele registro, jamais poderá sofrer qualquer constrição judicial a respeito daquilo, porque a presunção é absoluta do registro do título. Aqui no Brasil vigorou durante muitos e muitos anos a presunção relativa, isto é, o fato de você ter um título não implica que alguém interessado, alguém que tem interesse naquele imóvel, principalmente imóvel, entendeu? Possa vir amanhã postular uma ação judicial para anular o registro daquele título. Às vezes o registro vem de um outro título anterior àquela aquisição e de aquisições anteriores e abrange todas as transcrições, todos os registros que foram feitos posteriormente. Com o advento da Lei 13.097, fica parecendo que o Brasil hoje passou a adotar a teoria da presunção absoluta. Isto é, o título registrado, ele não pode sofrer constrição se alguém que já estivesse discutindo o direito a respeito daquela propriedade não a levou para o registro de imóvel, para uma verbação no registro de imóvel. O que exige a Lei 13.097? É uma lei nova, é de 2015, mas é uma lei que demorou 2 anos para entrar em vigor, entrar em vigência, exatamente para que a sociedade pudesse tomar as providências necessárias. Isto é, eu tenho uma ação que está em trâmite, está em curso e que visa anular determinada operação comercial, determinada escritura, determinado documento, e se aquele título, aquela ação não esteja averbado no registro de imóveis, eu adquirindo o imóvel e registrando o meu título, aquela ação que vier posteriormente não pode abranger, não pode descaracterizar, não pode desconstituir o meu título de propriedade. Essa é a teoria absoluta. A teoria relativa, não, o fato de eu adquirir uma ação, mas mesmo que se estivesse tramitando em outro local uma ação que versasse a respeito daquele bem, embora não tivesse sido averbado no registro de imóvel, qualquer que fosse a época, eu poderia anular o registro do título. Vamos dar um exemplo aqui para caracterizar melhor. Alguém propõe uma ação em Manaus, faz uma carta precatória para alguém aqui no Rio de Janeiro. Carta precatória é o quê? É um documento judicial, um processo que vem aqui para o Rio de Janeiro para citar alguém, uma carta precatória para citação de um determinado processo que está discutindo em Manaus a nulidade de uma escritura que não feita no Rio de Janeiro. Ou uma escritura, embora de um imóvel no Rio de Janeiro, mas foi feita em Manaus. Então, isto, quando vier o resultado dessa ação, vai atingir todos os atos que foram praticados a respeito daquele imóvel e vai anular todos os atos. Não só aquele primeiro, como os atos subsequentes. Vou dar um exemplo de um caso acontecido, verídico, no Rio de Janeiro. Havia uma sociedade comercial que tinha 4 sócios
e evidentemente todos os sócios casados. Coincidentemente, as 4 mulheres brigaram. E ao brigarem, os maridos propuseram ação para anular algum ato praticado por algum dos sócios em represália àquela briga de mulheres. Verificaram o seguinte: eles tinham otorgado uma procuração para que se fizesse a venda de todos os bens. Por um lapso, deixou de constar um dos imóveis, um imóvel determinado. E esse imóvel foi feita a venda utilizando aquela procuração. Posteriormente, verificou-se que para aquele imóvel não havia procuração. Então, propuseram uma ação anulando. E o imóvel já estava na quarta, já tinha sido feita a 4ª operação comercial de venda. Então, anulou a primeira, anulou todas elas e até a 4ª. Então, o que acontece? Se houvesse aqui a presunção absoluta, o fato de eu ter um título registrado já me garante. Então, alguém que adquiriu no primeiro lugar alívio, aquele título foi anulado e os atos subsequentes foram anulados. Por quê? Porque anulou o primeiro ato, viciado estavam segundo os outros atos. Então, isso causou um problema preocupante, porque anularam-se várias escrituras e isso consequenciou prejuízo para muito grande. Evidentemente que as partes chegaram a um acordo e resolveram o problema e pagaram os prejuízos aí, etc. Mas são coisas que podem acontecer. O que representa o processo de retificar o registro imobiliário? Quais são os casos mais comuns? Olha, o registro imobiliário, antes do advento da Lei 10.931, só poderia ser feito através de uma escritura de re-ratificação. Retificava e ratificava os atos praticados. Era impossível você fazer qualquer retificação de registro sem ser a escritura de re-ratificação. O legislador chegou à conclusão de que isso era muito burocrático em determinadas circunstâncias. Às vezes você faz uma escritura e consta lá uma metragem, por exemplo, 10 metros e 51 centímetros, e na escritura consta 10 metros e 15 centímetros. São coisas nessa modalidade que você vê que foi até um erro de cartório, um lapso, e quando é um lapso da digitação, aí eles retificam automaticamente, não tem problema. Mas quando foi um erro mesmo, já constava aquilo ali, tem que fazer uma escritura de retificação. E hoje não. A lei, pelo menos da 10.931, permitiu que se retificasse e ratificasse, entendeu? O próprio interessado, várias modalidades de enganos, de pequenos lapsos decorrentes de escrituras com pequenos defeitos, sem afetar a característica principal do documento. O que você não pode é entrar no exame do mérito do documento. Tem uma escritura de compra e venda, você não pode entrar no mérito da compra e venda. E querer mostrar que a compra e venda tinha essa ou aquela característica, que foi esse ou aquele preço, isso é uma coisa que foge da retificação. Mas, no entanto, naqueles casos que foram lapsos, foram pequenos detalhes, isso, aquilo, a ver, você deixou de constar um confrontante. O imóvel tem um determinado confrontante, e você deixou de constar um confrontante, entendeu? E aquilo ali é uma coisa que ele pode fazer, a pessoa interessada pode fazer mediante um requerimento direto, assinando direto e encaminhando ao de imóvel, que o confrontante tal é fulano de tal e é esse que consta, que deve constar na escritura. E mediante esse requerimento soluciona-se tudo isso. E eu quero lembrar para vocês que a própria Lei 6.015 já permite, quando se abriu a matrícula do imóvel, que hoje a coisa mais importante é a matrícula do imóvel. E isto eu chamo bem atenção aqui e quero que todos os meus colegas corretores fiquem cientes da importância da matrícula. E não é só a importância da matrícula do imóvel, é a verificação que aquilo que consta da matrícula, quando foi aberta aquela matrícula, e se aquela matrícula é a primeira matrícula do imóvel ou é uma matrícula nova do imóvel. Às vezes você tem um desmembramento de cidade, a região passa a ter mais uma cidade que foi desmembrada, um distrito ou 2 distritos, criaram-se novos municípios com novos registros de imóveis, e às vezes esses novos municípios têm os cartórios de registro de imóveis novos. Por exemplo,
Desmembrou-se de Cabo Frio, Búzios. Desmembrou-se de Cabo Frio, a cidade de Búzios, que hoje tem um registro de imóvel. E se você for comprar um imóvel hoje, com uma escritura, um registro de imóvel só de Cabo Frio, você às vezes desconhece aquilo que poderia constar em Búzios, em Cabo Frio. Por exemplo, você tem uma hipoteca, tem uma alienação fiduciária registrada em Cabo Frio. Você, quando abriu aquela matrícula, por um lapso não se constou ali a alienação ou a hipoteca. Então a pessoa está comprando um imóvel, pode fazer várias operações com o imóvel, com aquela certidão de Búzios, esquecendo-se que poderá ter algum ônus naquele imóvel constante na matrícula de Cabo Frio. Então é bom e é importante que se verifique o que quando consta de uma matrícula, primeiro, se aquela matrícula é nova, e segundo, se ela é nova, verificar o que consta da matrícula que resultou naquela nova matrícula. Podemos dizer que a Lei 10.931 de 2004 deixou esse trâmite de retificação menos burocrático? Previu uma série de coisas no direito brasileiro. Condomínio, locação, uma série de coisas está prevista na Lei 10.931, inclusive registro de imóveis. Quer dizer, é uma lei que é cheia de pequenos detalhes, é uma lei detalhista. Por que é uma lei detalhista? Porque é uma lei que abrangeu e corrigiu uma série de fatores de outras leis importantes também do nosso registro. Eu sou o comprador e quero retificar ali, quero incluir um confrontante, eu quero fazer uma retificação de uma matrícula ali, eu faço a retificação comprovando ali que já constava na matrícula anterior um outro número, que aquele ali está equivocado e que eu quero colocar aquele número correto ali, eu já posso fazer. Evitou-se fazer um ato extrajudicial que seria uma escritura de reratificação. Maia, uma solicitação de retificação, não havendo acordo entre as partes, como deverá caminhar esse processo? Aí ele tem que ir para a via judicial, não tem solução, ele tem que ir para a via judicial, porque se ele está querendo usucapir uma determinada área, e a área como sendo de um proprietário, e verificando na medição que a área que ele está querendo adquirir tem área de outros proprietários vizinhos, evidentemente que ele terá, nesta ação de uso capião, citar todos os vizinhos. Todos os interessados na propriedade terão que ser ouvidos para ver se concordam ou não, se dá ou não direito. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Então, que situações podem levar à anulação do registro imobiliário? O registro imobiliário você pode ter vários fatores. Por exemplo, você, uma pessoa que não era capaz e assinou uma escritura. A recuperação judicial, um antigo processo de falência. Ele comprar um imóvel num estado, de um proprietário, em estado falimentar, uma empresa, por exemplo, é um imóvel fadado a sucesso. Por quê? Porque a lei de falência diz todos os atos praticados dentro do termo legal da falência. O juiz, quando decreta a falência de uma empresa, ele retroage a que data? A primeiro protesto da empresa. O primeiro protesto da empresa já demonstra que a empresa não estava solvente. Ela já não conseguiu honrar as suas condições de pagamento, não honrou os seus compromissos. Então, em razão disso aí, ele retroage. Essa retroação aí pode atingir 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pouco importa, porque o primeiro protesto dele foi há 3 anos. Então, ele mostra que há 3 anos ele já era insolvente. E se eu comprei um imóvel cuja empresa está em estado falimentar, eu verifico quando que isso ocorreu. Ocorreu há 3 anos atrás, então pega todos os atos praticados ele pode ter uma falência decretada hoje, mas retroagir a 2, 3 anos, qualquer período, desde que seja do primeiro protesto judicial, primeiro protesto de título, entendeu? Então, isso aí são coisas que podem acontecer em qualquer circunstância. E outra coisa, por exemplo, um vício na procuração, um jeito que faz uma assinatura, um vício na assinatura da escritura, alguém, fulano tal, casado. Hoje você tem a obrigatoriedade de colocar o nome do marido e mulher na escritura de compra e venda, e se aqueles mesmos são os próprios. Mas às vezes coloca fulano tal casado, adquiriu como casado, só que naquele momento que ele vai fazer uma transferência daquele bem para terceiro, ele continua casado, mas de outra mulher. E aí é que está o problema. Ele divorciou-se e casou-se novamente, mas é uma outra mulher, continua casado, mas de outra mulher.
aquela primeira mulher poderá pleitear uma nulidade, porque o direito que ela tinha sobre aquele bem terá que ser respeitado. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Olha, eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando para que eu dê um recado final ao corretor de imóveis. E eu quero lembrar ao meu colega corretor de imóveis que o CRES do Rio de Janeiro, o primeiro do Brasil a fazer isso, criou uma universidade corporativa. E dentro dessa universidade corporativa, ele criou o curso de pós-graduação de Direito Imobiliário. Vocês precisam saber da importância de tudo isto. Hoje, dentro da universidade corporativa, nós temos vários cursos. Um deles chama-se Documentação Imobiliária. A documentação imobiliária para o corretor é a coisa mais importante que há. Porque ele, na assistência que dá, quer ao comprador ou quer ao vendedor, ele tem que ter conhecimento perfeitamente técnico de tudo aquilo que ele esteja fazendo, da documentação correta, do documento certo, no lugar certo, na hora certa, e verificar se tudo aquilo existe. Por exemplo, hoje, os cartórios estão fazendo muita exigência. Por exemplo, quando adquiriu uma escritura, quando adquiriu um imóvel, ele adquiriu com uma carteira de identidade, número tal, e hoje vai vender esse imóvel por uma outra carteira de identidade. Por quê? Aquela primeira que fez a segunda via, perdeu a primeira via, perdeu a segunda, não perdeu a segunda, mas perdeu a primeira via, e aquilo chega no registro de imóvel, um comprou com a carteira e vendeu com a outra carteira. É a mesma pessoa? Tudo indica que sim, mas se não for a mesma pessoa, então tem que fazer a verbação da nova carteira no registro de imóvel e provar que ele já era o possuidor daquele imóvel. Se não tivermos um conhecimento bastante cuidadoso sobre documentação imobiliária, corremos o risco de fazermos negócio e esses negócios poderão ser desfeitos judicialmente por alguma fragilidade quando se fez o documento. É muito importante que conheçamos tudo isso. E por isso eu digo a todos, façam os cursos da Universidade CRES, que a Universidade CRES proporciona tudo isso gratuitamente, diga-se de passagem, sem ônus algum para o corretor. Nós queremos proporcionar ao corretor um conhecimento técnico muito bom e que ele possa, com competência, atender os seus clientes em todos os sentidos e fazer um trabalho que possa proporcionar lucratividade a todos aqueles interessados. E eu sempre digo que o corretor que faz isso, ele ganha uma fidelização do seu cliente. E a fidelização do cliente é um grande patrimônio que ele constrói. Por que ele constrói um grande patrimônio com a fidelização? Porque a fidelização significa que aquele cliente que é fiel, que gostou do trabalho dele e passa a ser fiel a ele em tudo aquilo, ele indica clientes, indica os seus descendentes, primeiro, segundo, terceiro grau, até onde for possível, entendeu? E ele vai aumentar a sua clientela, vai ter cliente sem precisar sair do seu escritório de trabalho, do seu local de trabalho. Então eu faço votos que todos acompanhem essa linha política traçada pela Universidade CRES para que conduza o corretor de imóvel a uma lucratividade importante no interesse da categoria e dele próprio. Muito obrigado a vocês e sucesso para a universidade e sucesso para vocês. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter informações importantes sobre o processo de retificação do registro imobiliário. Tem alguma dúvida sobre o mercado ou alguma sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.